Shirley, como o entendimento da família como uma instituição de origem divina muda nossa forma de lidar com a desvalorização da família em nossos dias? Então, vamos lá. O tema geral da lição, ele diz que nós teremos, por 3 meses, ensinos bíblicos para a família forte em um mundo instável. Então, eu sou uma família forte, mas o mundo, ele tenta me enfiar goela abaixo, literalmente, um conceito de que a família que Deus sonhou, que o projeto de Deus para a família é um projeto falido. Só que eu sou uma pessoa cristã, fui criada dentro de uma instituição religiosa e eu tenho uma base da família da forma que o Senhor relatou em Gênesis. E aí em Gênesis o escritor disse o seguinte, lá do versículo 26 ao 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E aí no versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã de uma sexta-feira. A melhor tarde da semana, né? A de sexta, amanhã é sábado. Sábado, melhor dia da semana. Não é porque a gente não trabalha, é porque sábado é maravilhoso. E aí, quando eu li esses versículos, escutei a lição, a Escola Bíblica Especial, transmitida pela TV Viva Promessa, e fiquei refletindo a respeito, como o entendimento da família como uma instituição de origem divina muda a nossa forma de lidar com a desvalorização da família em nossos dias. O mundo, ele prega uma forma cultural de família, uma forma conveniente de família. É lógico que existem várias exceções, mas para eu me defender, talvez nem seja defesa a palavra, mas para eu conseguir ter um pensamento reflexivo, eu preciso conhecer a verdade. Quando eu estudava, lá no curso de auxiliar de enfermagem, no início dos anos 2000, depois no curso técnico de enfermagem, em 2002, e posteriormente, em 2014, a faculdade de enfermagem, meus professores falavam o seguinte: vocês precisam saber o que é normal, o que é saudável, porque aí, quando aparecer um sintoma patológico, vocês vão reconhecer. Então, nós tivemos que aferir trocentas pressões, que auscultar o pulmão, o coração de não sei quantas pessoas, que não tinha nada, para eu conhecer o certo. No dia que eu peguei um errado, eu sabia. A primeira vez que eu peguei uma criança com chiado de asma, eu sabia que ela estava com asma, porque eu conhecia qual era o som normal de um pulmão. E aí, na hora, eu falei com a mãe: essa criança precisa de medicamento, porque ela está com uma crise de bronquite e asma. E aí, por que isso tem a ver, Shirley, com o projeto de Deus para a família? Tem a ver que, se eu conheço qual é a verdade de Deus, se eu conheço qual é o sonho de Deus, qual é o projeto de Deus para nós, tudo que vier diferente, eu vou conseguir reconhecer. Eu não serei contaminada pelo errado. Por quê? Porque eu conheço o certo. Porque foi plantado em mim, como dito em Deuteronômio, andando no caminho, assentado, na hora que está trabalhando, na hora que está comendo, foi inculcado. Acho que foi Ruth que leu esse versículo essa semana. Foi instruído, foi mostrado para a criança durante a vida toda. O certo é esse. Quando o errado for apresentado, ela reconhece automaticamente. E aí, esses versículos de Gênesis, eles trazem para nós já um direcionamento de Deus para o homem. E, consequentemente, para uma decisão que o homem vai tomar na vida. E aí ele não fala que a mulher vai deixar o seu pai e sua mãe. Ele diz, não que ela não vai deixar, viu? Mas ele diz
posteriormente, depois nós vamos falar sobre isso. Não era isso que eu queria falar, não. Eu queria falar que Deus viu tudo quanto tinha feito, e antes Ele tinha falado que, era bom. Era bom, o sol é lindo, o céu é lindo, o mar é espetacular, tudo é bom, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E o Senhor falou e tudo existiu. Quando foi na hora do homem, e eis que era mais que bom, muito bom. E o Senhor não falou, haja homem, haja Eva, haja Adão. O Senhor foi lá, literalmente, porque eu imagino assim, porque é assim que eu consigo entender. Ele projetou e Ele foi lá e construiu. Ele gastou tempo. O Senhor gastou tempo com a formação de Adão. E aí o versículo diz que Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou um homem e uma mulher. A imagem dele. E aí o que eu fico com esse final aqui? A formação da família, o projeto de Deus, o sonho de Deus para a família, precisa de investimento, de tempo. Para Deus formar Adão, não foi um negócio assim, abri e fechei os olhos, Adão estava lá. E acho que ele era bonitão, né? Eu acho que era. Eu imagino que era, e Eva também. Não foi assim. Deus gastou tempo. E aí essa pergunta que ficou martelando na minha cabeça. E o projeto de Deus para mim, para minha família? Eu tenho gastado tempo? É só para a gente pensar. Porque eu levei uma catracadazinha básica essa semana sobre o tempo que eu tenho dedicado aos meus. Eu tenho gastado tempo com esse projeto que é muito bom? Eu preciso repensar as minhas prioridades.